Pai amado, em nome de Jesus, eu já quero agradecer ao Senhor, meu Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor já fez, meu Pai, antes, Senhor, que nós chegarmos nesse lugar, Senhor, que abrisse essa porta, que o Senhor já estava nos esperando, ó Pai. A tua palavra, meu Deus, é maravilhosa, meu Deus, que o Senhor derramou nessa tarde sobre a abertura, sobre o louvor, sobre a oferta, sobre a santa ceia, meu Deus, e que não seja diferente, ó Pai, na palavra do Senhor, que nós podemos sair daqui edificados, Senhor, cheio da tua unção, do teu poder e da tua graça, porque nós sabemos que a tua palavra, ela é poder para a nossa vida, meu Pai. A tua palavra é um refrigério para a nossa alma, meu Pai. A tua palavra, ela é fé, meu Deus, para que nós podemos caminhar a cada dia diante do Senhor, ó Pai, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, a cada dia esteja no nosso coração, derramando esse grande amor que Ele sempre está derramando em nós. Por isso eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema da nossa palavra para essa tarde, o convite de Deus e as desculpas humanas. Não é só nós, queridos. Então Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra. A palavra de Deus fala em Mateus 24, 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achará servindo assim. Quem será esse Senhor? O nosso Jesus. Quando ele vier, a Bíblia disse, bem-aventurado, feliz, quando Jesus chegar e nos achar servindo na sua casa. Em Mateus 24, 47, disse, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Irmãos, Jesus vai pegar aqueles que quando ele voltar, já está servindo na casa dele, e vai colocar todos os seus bens. Imagine, irmãos, que maravilha vai ser isso. A Bíblia diz em Mateus 19, 27, então Pedro, tomando a palavra, e disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Isso é forte, irmãos. Pedro, pescador, com seus amigos pescadores, eles largaram tudo, eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Mateus era um coletor de impostos, estava sentado ali na coleteria dos impostos, quando Jesus passa, em Mateus 9, 9, disse, segue-me. Mateus levantou, não olhou para trás, só seguiu Jesus. E os outros discípulos, a mesma coisa. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? É uma pergunta que Pedro fez para Jesus. Em Mateus 19, 28, Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que vocês que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês assentareis sobre 12 tronos, para julgar os 12 tribos de Israel. Irmãos, vai ter 12 tronos, esperando os 12 discípulos de Jesus. A Bíblia diz que eles vão ajudar Jesus a ter um julgamento, e ali Jesus está junto com eles, e eles estão ao lado de Jesus. Que maravilha, que privilégio, os discípulos vai estar do lado de Jesus. Em Mateus 19, 28, disse, e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto
esperança e a vida eterna. Deus aqui, Jesus aqui nos está dizendo que Ele vai nos dar em dobro, mas vai ser 100 vezes mais. E muitas vezes nós ficamos pensando, pastor, mas aí eu vou ter que deixar algumas coisas por causa de Jesus. Irmãos, Ele está dizendo, se você deixar, você vai receber 100 vezes mais. Não é uma vez, nem duas vezes, é 100 vezes. Em Filipenses 3,18, porque muito há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também disse chorando, que são inimigo da cruz de Cristo. Irmãos, a Bíblia está dizendo que são muitas pessoas, não poucos, está dizendo muito há, das quais muitas vezes diz, que agora digo até chorando, que é inimigo da cruz de Cristo. São pessoas que não querem saber nada das coisas de Deus, das coisas de Jesus. A cruz significa salvação, poder e sabedoria de Cristo. Quem rejeita a cruz, rejeita o próprio Cristo e deixa de ser guiado pelo Espírito Santo. Quem rejeita a cruz, irmãos, e esses dias tem tantas pessoas rejeitando a cruz de Cristo. Até mesmo aqueles que é de Cristo estão rejeitando a sua cruz. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para que os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos salvos, a cruz é um poder de Deus, mas existe muitas pessoas que mesmo assim sendo salvo, a cruz para ela está sendo um peso. A cruz para ela está sendo uma carga. Muitos estão querendo abandonar a sua cruz. Muitos estão querendo abandonar Jesus. Muitos estão querendo abandonar tudo. Sair da presença de Deus. Em Romanos 8, versículo 9. Vocês, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, isso é muito forte, por isso que Jesus disse, examina se o Espírito que as pessoas dizem que está dentro dela é mesmo o Espírito de Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito sopra, irmãos, e aquele que tem o Espírito de Deus é levado como uma folha seca. Aonde o Espírito quer levar ela, ela vai. Aonde o Espírito direciona ela para ir, ela vai. Então aqueles que dizem a vida é minha, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, não está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Porque aqui, a Bíblia diz que aqueles que são direcionados pelo Espírito Santo é como uma folha seca. Você já viu se a folha seca tem um desejo para onde ela quer ir? Quando a folha seca cai no chão, o vento leva para onde ele quer. A folha seca não pode decidir para onde ela quer ir. E Jesus nos comparou, irmãos, como folha seca levada pelo Espírito. Em Lucas 9, 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me. A cruz, irmãos, hoje não é fácil carregar a cruz. Carregar a cruz hoje é difícil, é fazer a vontade de Deus, e muitas vezes a vontade de Deus não é fácil. Em Lucas 9, 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida,
salvará. Irmãos, ninguém sabe porque João foi o único discípulo de Jesus que não morreu. A Bíblia diz que todos eles fugiram porque tinha medo de morrer. E por acaso essa palavra ela vem para mostrar tudo o que aconteceu. Os discípulos que fugiu com medo de morrer, foi eles que morreram. João não teve medo de morrer e todo o tempo João estava perto de Jesus e da mãe de Jesus. E foi o único discípulo de Jesus que não experimentou a morte. Todos que tinham medo de morrer, morreu. Lucas 9, 25. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Quantas pessoas têm ganhado aí, irmãos, muitas coisas. Têm ganhado muitas fortunas, muitos dinheiro, mas eles estão perdidos. Eles são escravos do dinheiro, eles são escravos dos bens. Eles não podem sair da sua casa e abandonar a sua casa, porque se eles abandonar tudo que eles têm, o ladrão rouba. Você acha que isso é uma felicidade para o homem ficar preso às coisas materiais? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar fama, ganhar dinheiro, mas a sua alma pode se perder. A Bíblia dá um relato do jovem rico, a Bíblia dá um relato de Lázaro e o rico também, em Lucas 16, versículo 19. O rico ali morre com tanta fortuna, com tanto dinheiro, e a Bíblia diz que ele vai ser sepultado no inferno. O que adiantou tanto dinheiro, irmãos, mas não teve felicidade. Lucas 9, 26 diz que porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele será envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quantas pessoas, irmãos, eles têm vergonha de falar que é crente. Quantas pessoas que são crente mesmo, mas no seu trabalho ninguém sabe que ela é crente. Aonde ela vai, ela não tem coragem de falar de Jesus, ela tem vergonha de Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui, porque qualquer que de mim e das minhas palavras, não é só de Jesus, é ter vergonha das palavras de Deus. Se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem quando ele vier também. Ele vai ter vergonha de nós. Jovem, eu te pergunto, no seu colégio, vocês falam de Jesus? Criança na creche, vocês falam de Jesus? Então nós temos vergonha de falar das coisas de Deus. Mas nós colocamos tantas coisas, querido. A Bíblia diz em Lucas 9, 27, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que veja o Filho de Deus. É onde a Bíblia diz que aqueles que seguem o Pai retamente, tem muitos que não vão experimentar a morte. E um dia orando, falei para Cristo, Senhor, eu queria ser um deles. Eu queria que o Senhor pudesse deixar que eu seria um desses. O Senhor falou, só prepara, porque vai vir muitas tribulações. Porque aqueles que não querem tribulações vão partir antes. Até existe um cemitério ali na Vila Brasília chamado o Cemitério da Paz. Então aqueles que querem ter paz têm que ir logo para descansar. Mas Jesus falou claro, quem quiser permanecer até o final para subir, não vai experimentar a morte, vai ter muitas tribulações até o final. Irmãos, nós ainda vamos ser muito atribulados. Se preparem. Se você tem um sonho de subir com Jesus vivo, sem experimentar a morte, prepare para as tribulações que ainda vêm. Muitas pessoas ainda vão nos atribular. A criação dos seres viventes. Começou tudo aqui, irmãos.
As coisas começou tudo aqui. As desculpas começam com o primeiro pecado que foi cometido. A Bíblia diz em Gênesis 3:9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? Será, irmãos, que Deus não sabia onde que estava Adão? A Bíblia diz em Salmo 139, versículo 1, que antes de nós pensar ou levantar ou falar, tudo ele já sabe. Aí ele faz uma pergunta para Adão: aonde tu está? Aí Adão diz assim no versículo 7, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Irmãos, isso aqui me chamou muita atenção. Tem pessoas que falam: eu estou em pecado, mas eu não estou escutando a voz de Deus. Adão tinha acabado de pecar, e mesmo em pecado, a Bíblia disse, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu. Irmãos, isso aqui é forte. Mesmo assim, ele estava ouvindo a voz de Deus. E tem hora que eu fico vendo pessoa falar: pastor, mas já tem muito tempo que eu não sinto a presença de Deus. Você não busca, irmãos. Deus, ele vem e nos aquece, mas ele quer que depois nós vamos atrás dele. E as pessoas estão esperando todos os dias Deus vir. Irmãos, Deus tem tantas coisas para fazer, nós que temos que buscar. Nós que temos que colocar o fogo na fogueira. Em Gênesis 3:11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comeste? Aí começa aqui as próximas desculpas. Gênesis 3:12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui, irmãos, está igual hoje. Tudo que as pessoas fazem de errado, elas querem colocar a culpa em Deus. Ela quer procurar alguém para jogar a culpa. Mas não tem uma pessoa que se levanta e fala: não, foi eu que cometi esse erro. Não, foi eu mesmo que fiz. Aí ele disse, ele já jogou a culpa para Deus. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, o que ele quis dizer para Deus? O Senhor me deu aquilo que não presta. E Deus deu para Adão o melhor. Deus nos deu o melhor. Ele disse que quem encontra uma esposa, encontra uma joia. E para Adão ele deu o melhor também, irmãos. Gênesis 3:13. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou. Está vendo, irmãos? Ninguém assume o erro. Deus, foi a serpente que me enganou. E eu creio que a serpente olhou para trás para ver se via alguém lá para ela culpar também. Mas ela não se encontrou. E ela ficou com a culpa nas costas. Não tente encontrar desculpa para culpar Deus dos nossos erros. Não, Deus. O Senhor disse que era para mim ir, eu vim, mas não deu certo. O Senhor me mandou ir pregar, chegou lá, eu fui assaltado. Ah, Deus, o Senhor mandou eu ir, chegou lá, não tinha ninguém. Deus, o Senhor mandou eu buscar, chegou lá, não tinha nada. E as desculpas sempre jogando nas costas do Senhor. Nós sempre jogando essas desculpas nas costas de Deus. A Bíblia diz em Tiago 1:13, ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém. Deus não tenta ninguém. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É nós, irmãos, que provocamos a tentação. Aí a Bíblia diz em versículo 15: depois, havendo a concupiscência, concebido da luz o pecado sendo consumado gera morte. E nós imaginamos que só tem um tipo de pecado, vem na nossa mente só o pecado da prostituição. Irmãos, mas é tanto pecado que tem, e o homem já está com esse pecado. Confira alguns pecados que já está sendo
consumado. Preste bem atenção nesses pecados que as pessoas não levam a sério. Um dos primeiros pecados, Gálatas 5:20, idolatria. Pastor, mas eu não adoro imagem, irmãos. Tudo que nós colocamos primeiramente antes de Deus, tudo que nós colocamos primeiramente antes de Jesus, é idolatria. Seja marido, seja carro, seja casa, seja trabalho, seja viagem, seja qualquer coisa. Tudo que nós colocamos primeiro do que Deus é idolatria. Êxodo 20, versículo 3 diz: não fará para ti nem imagem, nem escultura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, porque eu sou o Deus zeloso, e eu trago maldição da primeira, segunda, terceira, até a quarta geração. Não é o diabo que coloca, não, irmãos. Aí ele disse: feitiçaria é um pecado também. Existe muitos grandes feiticeiros fazendo macumbaria com a língua. Tomara que ele cai, tomara que ele bate o carro, tomara que ele morre, tomara que ele cai da escada, feitiçaria da língua. Muitos crentes estão praticando isso, é pecado também. Inimizade, porfia, emulações, ciúmes. Pessoas ciumentas é pecado, irmãos. Ira. A Bíblia diz que nós podemos irar, não podemos pecar. Eu posso até ficar com raiva, mas eu não posso lançar para fora. Pessoas iradas e lançam tudo para fora. Peleja, dissensões e heresias. Hoje o que mais tem são pessoas pregando heresias. Tira a Bíblia e enche de heresias. Coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, mas não acabou ainda não. Gálatas 5:21. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, todos nós, aqui dentro, tem desses pecados que todos nós já cometeu, comete ou está cometendo ainda. E nós pensamos do pecado, só pecado errado. Irmãos, isso é sério, é vários pecados. É tão sério que Deus está dizendo: eu declaro que não herdarão o reino. Se não fosse tão grave, nós herdaríamos o reino com tudo isso aqui. Aí nós pensamos: não é pecado não, vamos praticar. Tiago 1,16. Mas se padece como cristão, não se envergonha, antes glorifica a Deus nessa parte. Ah, pastor, eu estou sendo motivo de chacote porque eu sou crente. Eu estou sendo motivo de chacote porque eu preguei de Jesus, mas eu não sei as interpretações. Se padecesse como cristão, não envergonhe, irmãos. Deixa chamar você de que for. A Bíblia está dizendo aqui, ó, não envergonhe, mas antes glorifica a Deus. Quando você for caluniado, você não sabe pregar, você não sabe falar, você não sabe ler, dê glória a Deus. Está aqui, irmãos, é Bíblia, é palavra de Deus. Versículo 17. Porque o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e é que se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? O julgamento vai começar por nós, irmãos, está escrito aqui. Imagina aqueles que são desobedientes às coisas de Deus. Versículo 18. E se o justo apenas ser salvo, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Ou seja, irmãos, se o justo apenas só ser salvo, e os outros, aonde vai aparecer? Irmãos, isso é sério, a palavra de Deus é muito séria, versículo 19. Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, é encomendado-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, irmãos,
se nós padecemos fazendo a obra de Deus, se nós padecemos levando o evangelho, orando pelas pessoas, buscando, pedindo, intercedendo, e muitas vezes vem aqueles que zombam de nós, a Bíblia disse, querido, a alma está encomendada ao fiel Criador, a Deus, e Ele está fazendo bem. Deus lhe dá uma direção, e Ele quer cooperação e não desculpa. Ele provará o que for necessário. Tudo que Deus pedir para nós fazer, irmãos, Ele vai prover. Ele vai fazer. A Bíblia disse em Êxodo 3:10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Deus disse, vem porque eu vou te enviar, e você vai tirar. Deus não falou, será que Faraó vai deixar? Não, Deus deu uma ordem, eu vou te enviar e você vai tirar. Mas aqui as desculpas do ser humano. Então, Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quantas perguntas, irmãos, nós temos feito para Deus, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para adquirir isso? Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor, ai meu Senhor, eu não sou homem. Então disse Moisés ao Senhor, ai meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem e nem de ontem de ontem, nem ainda desse que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Está vendo aqui, irmãos? Deus deu uma ordem, Deus declarou, e ele disse, não, mas a minha boca é pesada, a minha língua, ela é pesada. Eu não posso ir, eu não sei falar, o que é que eu vou fazer? Aí Deus dá essa direção para ele. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou que vê o cego, não sou eu, o Senhor? Irmãos, quem faz o mudo falar, quem faz o cego enxergar, quem faz o surdo ouvir, não vai prover na boca de Moisés umas boas palavras? Queridos, aí Deus pega aqui no versículo 12, 4:12, vai, pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Sabe, irmãos, pastor, eu não sei falar, eu não sei ler. Irmãos, Deus que vai ensinar. A obra não é dele, não é ele que está ensinando. Ele, porém, disse, ai meu Senhor, envia pela mão daquele que tu há de enviar. Aqui Moisés já queria sair fora. Moisés já não queria ir mais. Aí Deus fala para ele, 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também saiu ao teu encontro, e vendo-te alegrará o seu coração. Quando Deus falou com Arão, Arão não ficou colocando desculpa, Arão não ficou colocando as coisas. Moisés era o mais velho, ele devia dar exemplo. Ele ficou questionando a Deus, e quando Deus envia Arão, Arão estava no lugar e Moisés no outro. Arão recebeu e foi para o deserto encontrar com Moisés. Irmãos, o irmão mais novo deu uma lição de moral no mais velho. Não questionou a Deus nada. Pegou e foi, irmãos. 15. E tu lhe farás e porás palavras em sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando vocês a ver o que vai falar, o que vai dizer. Então, quando chegar lá, você não vai falar qualquer coisa, não. Quando chegar lá, Deus vai colocar as palavras na boca deles. Eles não vão falar qualquer asneira. Chegar lá, a palavra já está pronta na boca de Arão e de Moisés. Outro homem aqui também, irmãos, que inventou desculpa. Então, Gideão
quis fugir do projeto de Deus para destruir os medianitas. Ele também não queria ir não, irmão. São muitos homens da Bíblia, porque não dá para pregar todos, mas são muitos homens que Deus desculpa, não é só nós. Juízes 6,14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui quando Deus, o anjo, fala com ele, ele também não quer ir não, irmãos. Ele também começa a inventar desculpa. Versículo 15. E ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Deus não me perguntou, não. Eu não estou precisando do seu dinheiro, não estou te perguntando se você é pobre, não. Eu não preciso de dinheiro, eu sou o dono do ouro e da prata. Não, Senhor, a minha família é o mais pobre. Algum momento Deus tocou em assunto de dinheiro, irmãos? Ah, pastor, eu não posso fazer isso não, porque eu estou passando uma crise financeira. Deus não está perguntando não, irmãos, Ele está direcionando. Vai, eu sou o menor da casa do meu pai. Davi era o mais pequeno da casa de Jessé. Mas quando Davi viu o desafio, ele enfrentou. 16. O Senhor lhe disse: porquanto eu lhe des de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E era muito, irmãos, medianita era muito. E Deus falou que ele iria ferir os medianitas como se fosse um medianita só. Versículo 17. E ele disse: será agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Irmãos, ali ele estava vendo o anjo do Senhor falando com ele. Era o próprio Deus. O anjo era o próprio Deus falando com ele. Ele ainda pede uma prova. Mas Deus é bondoso e Deus dá a prova para ele. E a prova que ele pediu a Deus, ele pegou uma lã de carneiro e ele colocou lá e falou: Senhor, eu quero que chove em todos os lugares, menos em cima dessa lã de carneiro. Deus fez chover em todos os lugares, menos na lã de carneiro. Aí ele pega a lã de carneiro e coloca em outro lugar. Ele diz: Deus, agora eu quero outro desafio. Eu quero que chove só na lã de carneiro, mas eu não quero que chove em lugar nenhum. E Deus manda chuva só na lã de carneiro. Moia só ela, irmãos. E Deus falando com ele, mesmo assim ele não acreditou. Mas aí quando ele viu o Senhor, quando ele viu o anjo, olha o que ele diz para o anjo: roga-te que daqui não te parta, até que volte e traga o meu presente e ponho perante. E disse: eu esperarei a ti e volte. O anjo disse: pode ir lá buscar o presente. Que presente você tem para mim? Eu vou te esperar aqui. O anjo ficou lá esperando, irmãos. O anjo era o próprio Deus. Que maravilha, queridos. 19. Entrou Gideon, preparou o cabrito e o pão asmo, de uma éfa de farinha e carne, pôs no cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e ofereceu. E eu lendo esse versículo aqui, irmão, sabe o que eu descobri? Tem pessoas que gostam de comida seca, não gostam de comida com caldo. E aqui é o contrário, o anjo, Deus, ele não gosta de comida seca. Deus gosta de comida com caldo. Pastor, larga de heresia, eu vou mostrar para você aqui agora. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pão asmo e põe sobre essa penha e derrama o caldo assim. Deus, o anjo, ele gosta de comida de caldo, irmãos. Pessoa que gosta de comida seca, só o arroz, o feijão seco e o bife seco. O anjo de Deus gosta de comida de caldo. Oh, glória ao Senhor. Um caldo bom de mocotó, aleluia. Oh, glória a Deus. Juízes 6:21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pão asmo. Então subiu o fogo e a penha
e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Irmãos, o anjo era o próprio Deus. Quando tem anjo com a letra maiúscula, é o próprio Deus. Outro que tentou fugir da presença de Deus, não quis seguir Jeremias. Jeremias quis usar desculpa para não cumprir o convite que Deus fez. Jeremias 1,4. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse do mar, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ai, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou uma criança. Irmão, olha aqui que desculpa mais esfarramada. Se ele não sabe falar, por que ele estava falando com Deus? Ele tinha que falar então que ele era mudo. Ai, Senhor, eu não sei falar. Por que você está falando? Porque ainda sou um menino. Irmãos, trazendo para o dia de hoje, tem muitos homens que a mentalidade deles é como menino. É como menino. 7. Mas o Senhor me disse: não diga sou um menino, porque todo o quem eu te enviar irá, e tudo quanto te mandar falará. Não temas diante dele, porque estou contigo para livrar, diz o Senhor. Versículo 9. Estende o Senhor as suas mãos e tocou-me na boca e disse-me: Senhor, eis que põe a minha palavra na tua boca. Quem põe a palavra é Deus. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Irmãos, outros homens aqui que tentou sair fora da presença de Deus, mas de todos que saíram mal e vai sair mal, é só esses 3 aqui. E existe muitas pessoas entrando nesse propósito aqui, ó. Aqueles homens trocaram o banquete de Deus por coisa deste mundo. Quantas pessoas têm feito isso? A Bíblia diz em Lucas 14:15, e ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está preparados. Então, irmãos, desculpa não é só no dia de hoje, não. Desculpa é sempre. Lucas 14:18. E todos e uma começaram a desculpar-se, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa e vê-lo, rogo que haja por desculpado. No Oriente ninguém compra campo sem medir cada palma, avaliar as árvores, fonte de água e potencial de plantação. A primeira desculpa, irmãos, ele não quis ir para Deus, mas ele inventou a desculpa: eu comprei um campo. Por que ele não foi lá em Deus, comeu ali tudinho e voltou? O campo não iria sumir, as terras não iria desaparecer. Outra desculpa esfarrapada, Lucas 14:19. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentar, logo rogo de que haja por desculpado. Outra desculpa esfarrapada: se você tem um arado, você não vai comprar qualquer boi, porque tem boi de engorda, boi para leite, boi para pasto, tem boi de toda raça. E ele diz: comprei uma junta de boi. Outra desculpa esfarrapada: ninguém compra boi do arado sem examinar antes. Você vai comprar qualquer coisa sem ver? Ninguém compra, irmãos. Outra aqui, Lucas 14:20. E outro diz: casei, portanto não posso ir. Quando o homem for recém-casado, Deuteronômio 29:5, quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem imporá cargo público por um ano inteiro, ficará livre na sua casa para regozijar com a sua mulher que tomou.
E, irmãos, ele poderia ter ido lá no jantar com Jesus e tudo, voltasse, cumprido o casamento dele, e era uma lua de mel maravilhosa, ele não ia nem gastar dinheiro com janta. Deus tinha provido tudo. Lucas 14, 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pela rua e bairro da cidade e traga aqui os pobres, aleijado, manco e cego. É por isso, irmãos, que a obra de Deus está cheia dessas pessoas, porque são pessoas que não desprezam o Senhor. É pobre, é aleijado, é manco e cego. São as pessoas que não desprezam o Senhor. As pessoas endinheiradas são as pessoas que mais desprezam o Senhor. São esse tipo de pessoas. Lucas 14, 22. E disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelo caminho e vales, e força a entrar para que a minha casa se enche. Vamos ficar em pé. Sabe, irmãos, pessoas que têm muito dinheiro, elas confiam muito nas coisas que ela tem, mas elas não confiam em Deus. Aí Deus diz para aqueles 3 homens que o desprezaram, Lucas 14, 24, é o que Jesus disse: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quando Jesus subir com a sua igreja, quando Jesus subir com a sua noiva, a Bíblia diz que vai ter um banquete, uma mesa grande, e o próprio Jesus é que vai ser o garçom e servir a sua noiva. E Jesus está dizendo aqui: nenhum daqueles 3 vai provar a minha ceia. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa hora, buscar a sua presença. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para te buscar. E se nós sentimos, ó Pai, dessa maneira, o Senhor está aqui para derramar sobre nós. O Senhor não está perguntando se você tem diploma. O Senhor não quer saber se você sabe falar bem. O Senhor não quer saber se você é rico, se é pobre. O Senhor está querendo o seu coração e a sua vontade de o servir. Ele diz que bem-aventurado quando ele voltar e achar aquelas pessoas servindo ele. Ele chama essas pessoas de bem-aventurado. Ele chama essas pessoas de feliz. Será, queridos, quando Jesus voltar, nós ainda estamos servindo ele? Nós ainda estamos esperando ele? Porque Mateus 24, 12, 13, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muito tem esfriado. Mas ele diz que aquele que permanecer até o final será salvo. Talvez, igreja, as pessoas nunca olhou para você, mas Jesus olha para você todos os dias. Ele te chama de filho. Talvez você se sente improvado. Ele te disse: você é vencedor. Talvez você se ache que você não tem eloquência, mas Deus não está procurando eloquência. Assim como ele usou Arão para falar, ele pode usar o anjo para te ajudar. Canta, igreja, canta, igreja. Abra sua boca. Fale para Deus. Não foi qualquer pessoa que te separou, não. Foi Deus. Deus te escolheu.
Espírito Santo. Irmão, você não era o único, não. Quando a mulher está naqueles dias, é milhões e milhões de embriões. E Deus olhou para um embrião bem pequenininho, que era você e eu, e Ele nos escolheu no meio de milhões. Você acha que Deus não sabe da minha debilidade e da sua? Ele nos escolheu por amor, não porque nós somos bons. Levante a sua voz, fale para Ele que você é vencedor. Espírito Santo, obrigado, Jesus. Nós somos improvados, mas nós somos escolhidos pelo Senhor. Oh, Espírito Santo, nós não temos eloquência, mas nós temos vontade de seguir o Senhor. Nós temos desejo de estar na sua casa, na sua presença, Senhor. Espírito Santo, toque no coração da sua igreja, fale com o teu povo, Senhor, que elas são escolhidas, que elas são vencedores, que elas são amadas, Deus. Toque no coração delas, fala para elas que é elas mesmas que o Senhor quer, é elas mesmas que o Senhor escolheu, é elas mesmas que o Senhor vai usar. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Somos vencedores em Ti, Jesus. Oh, Espírito Santo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos declarar nessa hora. Oh, Espírito Santo. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Fale para Ele que você se sente improvado, que você se sente incapaz. Mas não é você que vai fazer, é o Espírito dele, é o Espírito Santo. Você apenas vai ser usado como vaso. Fale para ele, Senhor, o vaso é pequeno, mas pode trazer que o vaso cabe. O vaso cabe, o vaso cabe, o vaso tem sede. O vaso precisa ser enchido, o vaso precisa. Enche esse vaso. Capacita esse vaso, usa esse vaso, fale para Ele, Espírito Santo, Espírito Santo, é o lugar que nós queremos estar, é na presença do Senhor. Senhor, há tanto lugar que nós poderíamos estar nessa hora, mas nós decidimos estar perto do Senhor. É perto, é junto dos seus pés que nós desejamos estar. Senhor, há tantas coisas para fazer, mas nenhuma delas, Senhor, são importantes como o Senhor. E nós decidimos ficar próximo do Senhor, porque o Senhor é o mais importante das nossas vidas, Senhor. Ainda, Senhor, que muitos nos falam que nós somos doidos, que nós somos loucos, mas nós somos doidos e loucos pela sua presença. Nós somos loucos e doidos pelo Senhor. Espírito Santo,
Não tem outro maravilhoso como tu. É por isso que nós te louvamos. É por isso que nós te adoramos. Não importa, Senhor, se há o alimento. Não importa se há energia, a água. Não importa se há o trabalho. Não importa se há o dinheiro do aluguel. Mas nós te adoramos, porque nós sabemos que o Senhor provê de tudo. Perto queremos estar, Jesus. Não interessa o que vai acontecer amanhã, mas enche dele hoje, transborda com ele hoje. Amanhã você vai ter força para enfrentar tudo que vem pela frente. A Bíblia disse que Satanás pode tentar entrar na nossa vida por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir desesperado. Porque a presença que está em você é mais forte. A unção que está em você é mais poderosa. Ainda que ele se disfarça em anjo de luz, o fogo que está em você, a luz que está em você, ele não vai conseguir chegar perto de você. Esse poder. Te louvo, Jesus, te adoramos. Te adoramos. Não importa, Senhor. Não importa se o que está atrapalhando o Senhor é a enfermidade. Vai cair por terra agora, enfermidade. Se é a vida financeira, o Senhor possa prover. Se é o trabalho, portas vão se abrir para você. Se está zombando de você no seu trabalho, não importa. Não importa, Cristo está com você. Se fala mal de você, toda palavra contrária voltará. Nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará. Aquele que se levantar contra você em juízo, você os condenará. Te adoramos. Levante as suas mãos. Oh Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consumação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, eu queria convidar a Dona Maria aqui na frente. Dona Maria, por favor, fala o nome, Dona Maria, das pessoas que estão